Eu quero aproveitar o filme novo do Silvio Santos que está sendo lançado agora com o Leandro Hassum para falar sobre biografias. Ou melhor, para falar o porquê de eu não gostar de filmes de biografias, que além de muito formulaicos, parecem muito mais a propaganda de uma marca do que uma cinebiografia de uma pessoa de fato. A gente pode até se interessar pela vida de um ou outro famoso porque a gente acha que na história da vida dele tem alguma coisa muito diferenciada, tem uma situação, algum aspecto muito incomum. Mas no geral, com algumas exceções, a trajetória de todas essas pessoas que são retratadas em biografias não é tão diferente assim da vida de qualquer outra pessoa. É uma vida cheia de obstáculos, é uma vida cheia de problemas, em que você tenta seguir em frente e viver o melhor que pode com aquilo que você gosta de fazer. Não é nada assim tão incomum que a gente já não tenha visto 1 milhão de vezes, até na nossa própria família ou de repente a sua própria trajetória de vida. Ah, mas essas pessoas venceram na vida, elas ganharam dinheiro, o que é bom. Mas não necessariamente significa vencer na vida, né? Tem várias maneiras de se vencer e de se perder na vida. Mas de qualquer forma, tudo bem. Elas ganharam dinheiro, ficaram famosas e tudo mais. Bom pra elas. Isso não muda muita coisa, nem na sua vida, nem na minha, nem na de quase ninguém, né? Aquela história de, quando uma pessoa preta vence na vida, todas as pessoas pretas vencem juntos. Mais ou menos, né? Até a página 2. Uma pessoa pobre, uma pessoa preta, uma mulher... Enfim, quando acontece um caso específico de uma pessoa vencendo na vida, isso muda a vida dela, não muda muito a vida daquela, entre aspas, minoria. Na verdade, essa situação tá mais para a famosa exceção que confirma a regra. Mas o grande problema para mim na realidade nem é esse. O grande problema para mim é como a vitória dessas pessoas, essa suposta vitória, é retratada nos filmes, como ela é passada pra gente. Primeiro pelo óbvio. Pela famosa chapa branca. Esse tipo de filme sempre mostra o protagonista como se ele fosse um anjo, como se ele fosse um santo sem nenhum tipo de defeito, que não comete nenhum erro. E eu nem digo erros grandes, não estou falando de uma pisada na bola feia, de algo muito sério. O personagem é sempre aquele cara que não levanta a voz, não se estressa, ele não discute com ninguém, ele não reclama de nada. O cara vai lá cagar no banheiro e sai uma pedrinha de diamante polido. É muito artificial. Todo mundo tem um dia de estresse. Eu não estou falando de você ser mal educado, maltratar os outros, não. Mas eu tô falando de quando você tá meio, sei lá, mal-humorado, as coisas não estão funcionando e você acaba dando uma resposta um pouco mais chata pra alguém, ou você reclama de alguém que fez alguma coisa que você não gostou. Coisas normais do dia a dia, que todo mundo passa por esse tipo de situação. E isso aqui que acontece nos filmes me afasta muito mais do que me aproxima dos personagens. Porque como ninguém é perfeito, todo mundo tem suas falhas, quando você vê o protagonista sendo retratado como um santo na Terra, a gente acaba se sentindo meio que inferiorizado, como se a gente não tivesse a mesma capacidade, a mesma competência de ser tão nobre e grandioso quanto ele é. Sendo que todo mundo sabe que isso aí é uma grande mentira, né? Uma baboseira total. A gente sabe que a maioria não, mas muitas dessas pessoas não só tinham vários defeitos, como alguns deles eram verdadeiros filhos da puta na vida real. E segundo, por causa da genialidade. Todo cinebiografado é representado em filmes como um gênio. Ninguém se inspira em outro artista, ninguém se esforça para aprender alguma coisa nova, ninguém aprende com os próprios erros ou com o tempo, com o treinamento. Todos são gênios com ideias que brotam por excelência. Que acaba sendo um tiro no próprio pé. Se você olhar de uma certa forma, essa fórmula narrativa acaba sendo pejorativa para a própria cultura de uma forma geral. Seja o cara que está ali aparecendo no filme, um escritor, um cantor... Um exemplo prático, o seriado do Chaves agora, esse X-Pirito, que já recebeu esse nome porque as pessoas diziam que o Chaves, que o Bolanhos tinha uma facilidade em criar história. Isso era uma maneira de homenagear o Shakespeare, já é uma homenagem a alguém mais antigo. Mas a série, ela ignora completamente uma coisa que o próprio Bolanhos já assumiu abertamente várias vezes enquanto estava vivo, que ele se inspirou muito nessa comédia física de cinema mudo, né, do Charles Chaplin, Gordo Magro e vários outros. Na série, eles ignoram totalmente isso, eles ignoram completamente a possibilidade dele ter se inspirado em outra pessoa e transformam o Bolanhos basicamente num ser genial, que é quase maior que a própria comédia, quase maior que a própria televisão. Eu tive uma ideia. E se você pensar um pouco, se você for um pouquinho mais chatinho como eu, na realidade isso tira até um pouco da competência do próprio protagonista, porque acaba dando um tom de que ele não é um cara competente, que se esforçou, que trabalhou e tentou aprender com os ídolos dele para chegar onde ele chegou. Parece só que ele foi um cara que teve uma sorte aleatória, foi um escolhido pelo acaso para ser diferenciado de todo mundo. Nessa série mesmo aí do X-Pirito, ele sentava lá na mesa, acendia o cigarro, fechava os olhos e pum!
Vinha tudo automaticamente na cabeça dele. Claro que isso aqui não deve ser a intenção de quem produz o filme, uma série dessas, mas acaba fazendo o protagonista deixar de ser visto como alguém esforçado e se tornando só um abençoado, que nasceu com dom. Foi ótimo. Se você não nasceu com dom, se fudeu, azar o seu. O máximo que alguns filmes conseguem fazer é como o filme do Tim Maia, que põe os erros, põe alguns defeitos da pessoa, mas precisa manter a genialidade. Só que daí ele vira o gênio indomável e incompreendido. Isso também só acontece geralmente quando a pessoa que tá lá sendo retratada já morreu e a família não tá tendo muita participação na produção. Daí eles conseguem se sentir um pouco mais seguros para mostrar um ou outro defeito da pessoa. Mas a genialidade tem que estar lá. Se a ideia dessas biografias é inspirar os outros, eu acho que a gente precisa muito mais de pessoas comuns, de exemplos comuns, com erros e que mostram suas próprias inspirações para nos inspirar em se inspirar neles, do que ficar representando só esses seres supremos com talentos natos. Eu não vejo muito bem como você consegue inspirar outra pessoa quando você está passando a ideia de uma genialidade natural, de um escolhido pelo divino ou pelo destino. Já se o caso é só falar sobre a pessoa por trás do ídolo, pra mim também não funciona. Porque sempre que eu vejo uma biografia, eu não vejo uma pessoa comum e com falhas por trás da grande estrela. Eu vejo uma estrela ainda maior e mais brilhante se esforçando para se tornar um pouco mais comum e mais acessível para ser compreendida pelos meros mortais. Mas é claro que isso aqui é só minha opinião pessoal, você tem todo o direito de discordar, inclusive se quiser fazer isso, faça aí nos comentários que isso ajuda muito o canal. E dito isso, eu reafirmo o que eu já tinha falado num vídeo algum tempo atrás. Quando sair a biografia do Michael Jackson, eu vou assistir. Valeu por assistir até aqui e um abração!